está no ar, seja muito bem-vindo ao nosso novo canal de reatas e apologética cristã. Eu sou a Marta Pinto e você caiu na tela e caiu bem. Você que já é inscrito, que me aguardava aí desse lado, um mega beijo para si, muito obrigada. Agradeço também a toda a audiência, agradeço também a todas as pessoas que nomearam este canal para me ajudar a crescer. Muito obrigada a todos de coração. Estão de parabéns, muito obrigada mesmo, amém? Então, este será o primeiro vídeo que eu vou fazer no Cristão Não Mente, tá bom? Por que é Cristão Não Mente? Porque quando nós analisamos aqui coisas que são contra a palavra de Deus, e nomeadamente profecias que as pessoas lançam na internet e não se cumprem, mentiram, de certa forma. Porque não se cumpriu. Então, se não se cumpriu, veio de procedência maligna. Ok? Então, é mais ou menos por aí que nós vamos trabalhar. Este é o conteúdo do canal. Eu espero que você goste. Deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pessoas que você sabe que gostam deste tipo de conteúdos. Seja muito bem-vindo e vamos então reagir ao primeiro vídeo deste canal. Querida Dani está no ar. Ela lançou uma bomba no YouTube dizendo que está desegrejada. Para quem não conhece a querida Dani é uma influencer das redes sociais, TikTok, YouTuber, tem mais ou menos sensivelmente mais de 1 milhão de seguidores na internet e, para a sua infelicidade, mais uma vez, ela está desegrejada. Então, nós vamos fazer um react sobre algumas palavras que ela colocou aqui, que eu já tenho aqui como nota, e nós vamos fazer aqui um breve react. E porquê que eu estou a fazer este react? Eu estou a fazer este react a pedido dos meus inscritos, tá bom? Se você tiver desejo que eu reaja a algum vídeo, eu vou analisar. E se for da vontade de Deus, eu irei fazê-lo sim. Mas quero também deixar bem claro que este canal é um canal de Deus, onde há reverência e máximo respeito. Deus não faz acepção de pessoas. Então todos aqui serão muito bem recebidos e muito bem-vindos, e peço a todos, por gentileza, que sejam respeitosos nos comentários de vocês. Tá bom? Vamos ouvir o que a querida Dani quer dizer. Vai-nos dizer aqui sobre agora esta última série de edição da Netflix da querida Dani. Vamos ouvir. A gente ficou 10 meses lá. A gente não foi amado naquela igreja. Eu estou desigrejada de novo. Eu fui humilhada nessa igreja pelas pessoas de lá e os pastores não me defenderam. Então eu decidi sair. As pessoas de lá são muito religiosas e ficavam mandando indireta de cima do altar para me humilhar. Tinha um pregador lá que pegou o microfone e começou a falar assim: ai, esses pregadores de internet, vocês não têm que ficar escutando esses pregadores de internet que só falam bobeira na internet. E eu falei pro pastor, eu falei para ele: pastor, eu tô ferida de igreja. Eu avisei ele. Eu falei para ele: pastor, eu tô vindo aqui, eu tô congregando aqui, mas eu tô ferida. Eu espero que vocês me acolham. Eu espero que vocês cuidem de mim. E não cuidaram. Esse pregador começou a me dar indireta em cima do altar. E aí eu olhei pro Jackson e falei: começou. E aí eu fui, mandei mensagem pro pastor. Eu falei para ele o que tinha acontecido. Eu falei: pastor, aquele pregador mandou indireta para mim, de cima do altar, falando mal de pregador de internet. O Senhor sabe que eu tô ferida. O Senhor, por favor, resolve isso, senão eu vou sair da igreja. E aí o pastor falou: para por aqui. Vamos lá. Primeiramente, ela começa já com uma frase bomba: estou desegrejada de novo. Automaticamente, alguém que visualiza este vídeo na plataforma digital, principalmente aquele que faz o conteúdo, neste caso a querida Dani, não pensou naquilo, mas isto é muito comum. Às vezes nós, youtubers, às vezes também fazemos aqui coisas e não pensamos que nós somos assistidos por milhares de pessoas. Então nós temos que ter sensibilidade para as pessoas que vão nos assistir do outro lado, nas moitas, aqueles que interagem, porque nós somos assistidos por muita gente e todo o tipo de gente, ok? Então, de repente, alguém que está a pensar em congregar, vê um vídeo destes, que tipo de influência este vídeo é para uma pessoa que quer congregar e que quer entregar a sua vida a Jesus? Zero. Ok?
Zero. E ela citou, estou desigrejada de novo. Isto significa que a querida Dani, eu posso falar com propriedade porque eu conheço o histórico dela, ela tem um testemunho muito bonito, por sinal, começou muito bem, mas tem um problema aqui. O problema da querida Dani é que ela não consegue, ela parou no meio do caminho. Porque, afinal de contas, amadurecer, crescer é uma coisa que dói. E, geralmente, o crescimento, quando Deus nos proporciona a oportunidade de crescer e desenvolver, é muito esforço. É como um bebê, quando começa a caminhar, ele cai. E um bebê, quando caminha e cai, ele desiste de caminhar? Ou ele não se levanta para continuar a caminhar? Para aprender, para amadurecer e para continuar a desenvolver. Então é isto que a querida Dani precisa. Ela parou no seu desenvolvimento. Ela nasceu, ela teve o nascimento dela humano, agora teve o nascimento dela espiritual há não sei quantos anos atrás, foi desenvolvendo até chegou ali àquele momento e há uma barreira. É necessário romper paradigmas, querida Dani. É necessário romper paradigmas para que possamos caminhar, continuar. Vai doer, vai ferir, vai machucar mais ainda. Se continuar machucada pelas coisas do passado, então temos que parar, temos que sentar no banco, temos que escolher as pessoas certas a quem nos direcionar para podermos então ser tratados. Sendo que a querida Dani é uma pessoa que se autotitula como profetisa das nações. Então, como que uma pessoa que é profetisa, digamos assim, vocês já sabem a minha opinião sobre isso, como que uma pessoa que é profetisa não conseguiu discernir que aquele não era o lugar que Deus tinha para ela congregar? E, nomeadamente, mais à frente no vídeo, ela vai dizer que alguém a avisou para ela não congregar naquela igreja. Então, ela foi rebelde. E a Bíblia diz que a rebeldia, ela tem um poder, é pior que a feitiçaria. Há muitos anos atrás, e há uns 3 anos atrás, não muitos, eu tenho 5 anos do canal do outro, Cristão Bem Resolvido, eu dei uma palavra para ela. Aquela palavra que fala o que adianta construir castelos sobre a areia e não construir um castelo firmado numa rocha, porque a intenção aqui não é o tamanho do castelo, mas é o castelo. Mas não, tem pessoas que não se contentam, querem um castelo enorme. Fazer um castelo de areia muito grande é mais fácil. Mas faz um castelo de pedra, a ver se não tem que lapidar mais, não custa mais. A querida Dani quer as coisas rápido. A querida Dani mal aceitou Jesus, já pegou no Ferrari e já foi prega fundo. Não é assim. Não é assim. Poderia ir a cavalo primeiro. Quanto mais não seja a pé. Porque quando nós, e eu falo com propriedade, quando nós nos envolvemos na obra de Deus, nós temos que ter armaduras espirituais, temos que estar protegidos. Não adianta eu saber tudo, mas se eu não praticar aquilo que eu sei, de nada vale. Então o que acontece aqui, é que o que eu vejo aqui é que ela diz, quando diz está desigrejada de novo, então nós temos aí um problema. Mais uma vez desigrejada, querida Dani. E depois nós vamos ver aqui a sequência das coisas. Ela pede ao pastor, ela faz queixa ao pastor, é aquelas queixinhas de bebezinho que mama ainda, como o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 3:2-3. O apóstolo Paulo declara as seguintes frases. Vos dei leite e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Então, porque se você não pode suportar, se você está ferida, por que você quer suportar uma coisa que você sabe que não consegue suportar? Nem tão pouco ainda agora podeis, nem não é a altura ainda. Tem que ter calma. E depois diz assim, porque ainda sois carnais. O problema de muitas pessoas é que se consideram pessoas extremamente espirituais, mas quando a gente vai ver a vida delas, está tudo a carnalidade. Não tem autocontrole sobre o que come, não tem autocontrole sobre o que vê, não tem autocontrole sobre o que ouve, não tem disciplina, não tem regra. Isso aqui é muito sério, isso é carnalidade. Continuando o versículo. Pois havendo vós ciúmes, porque aquilo que nós vimos aqui, a querida Dani cita muito que as pessoas não gostam dela.
Isto é uma característica de alguém muito pessimista. E muita atenção, pessoas muito pessimistas, normalmente, elas têm complexo de inferioridade e são pessoas depressivas. Fala a psicologia e a biologia também. É muito complicado. Continuando o versículo, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então vamos lá, querida Dani. Desegrejada de novo, não temos tido sucesso nem na congregação, porque afinal de contas eu nem consigo parar numa igreja. Eu prego no YouTube, eu faço tudo, mas eu não consigo parar. A igreja para mim é muito importante. Eu quando vim para Portugal, agora, eu quase que me chateei, eu tive muitas dificuldades porque eu queria encontrar uma igreja para congregar. Eu posso falar isto com toda a propriedade, eu tive chatices aqui em casa porque era complicado, não havia ainda, não tínhamos encontrado a igreja certa para congregar. E então é muito, mas nós temos que orar, nós temos que batalhar. Eu fui parar a uma igreja onde supostamente eu iria dizer, não é aqui, eu não quero estar aqui, eu briguei com Deus e Deus disse, não, é aqui que eu quero que tu estejas. Então, querida Dani, e para todos aqueles que me estão a ouvir, para os telespectadores, não é você que escolhe o lugar, é Deus que escolhe o lugar. Sabe porquê? Porque é justamente no lugar que você vai estar e Deus sabe o formato de igreja que é para trabalhar o teu caráter e para te acrescentar e te ensinar coisas que você não conhece e você não sabe. Ok? Toma isso. Guarda isso no teu coração. Então parece-me a mim que o pessimismo é uma coisa que nós vamos ver lá mais à frente. Então quem bebe leite não pode comer comida sólida. A querida Dani aceitou Jesus, já começou a falar em línguas, já começou a pregar, já começou a profetizar, pegou no Ferrari e foi andando. Até que aí quer parar, quer pôr combustível. Vocês estão a entender o que o Espírito Santo está a falar aqui? Quer pôr combustível, mas ninguém dá combustível, sabe porquê? Porque não está preparada para isso. O Ferrari tem que parar. Agora é hora de sentar. Mas eu não vou deixar para trás tudo. É que para minha querida não vai deitar nada para trás. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quer resolver? Falou, tá bom, Dani, eu vou resolver. Aí eu falei, tá bom. Aí eu continuei indo. E aí eu fui no círculo de oração. Eu tava toda feliz. E aí tinha uma obreira lá, religiosa, acho que tinha inveja de mim, com certeza. E aí ela pegou o microfone, começou a falar assim na minha cara, pregadores de internet são aberrações. Ela falou isso na minha cara. Meu marido estava do meu lado, meu marido é testemunha. A mulher pegou o microfone no círculo de oração e começou a falar, pregadores de internet são aberrações. Bom, ela disse que teve 10 meses nessa igreja. Quando eu vou para uma igreja, antes de me aliançar com a igreja, eu sou chata. Eu levo muito tempo para isso acontecer, tá bom? Porque eu quero conhecer a igreja, eu quero conhecer as doutrinas da igreja. Então, tudo isso leva o seu tempo, tá? A partir do momento em que eu sei como funciona aquela igreja, cabe-me a mim me submeter ao que a igreja não vai mudar porque eu entrei. O papel da igreja aqui, se ela não foi bem recebida, deveria ter sido bem recebida, não vou tirar aqui também os créditos que ela tem de pessoas que talvez... Eu não posso falar muito porque eu não conheço o outro lado da história, o outro lado da moeda. Eu só estou a falar com base no que ela está a dizer aqui. Mas eu não vou mexer muito no lado lá porque eu não posso fazer julgamentos sem ter a reta justiça. E aqui não queremos dar aqui uma sentença a ninguém. A verdade é que quando eu vou para uma igreja, eu tenho que ter a capacidade de me adaptar à mesma. E se ela se aliançou com a igreja, ela já deveria saber o perfil da igreja e das irmãzinhas que já lá estavam. Certo? Então, eu vou me aliançar como eu levo as alianças a sério. Eu já disse, quem me conhece, e eu sei que muitas pessoas aqui me seguem, conhecem-me dentro da igreja, eu levo as alianças a sério. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu gosto de fazer tudo bem feito. Eu sou perfeccionista nas coisas que eu me predisponho a fazer quando eu estou em serviço na igreja, que ainda nem é o caso. Ok? Então, eu levo as alianças a sério. E quando eu faço uma aliança com uma igreja, eu já tenho que saber como é que é a igreja. E tenho que suportar
escutar o que vier parar à minha frente. Então, se ela se aliançou e ficou indignada com aquilo que a irmãzinha falou, ficou sentida, foi fazer queixas ao pastor. Voltamos à conversa do leite. Ela pegou no Ferrari, sem saber dirigir direito, sem poder ingerir comida sólida, ficou sem energia. Quando chegou para uma igreja para pôr combustível, não deu. Fez tudo errado. Então nós temos que entender, Deus é um Deus de ordem. Se nós não nos submetermos às ordens de Deus, como Jonas não se submeteu às ordens de Deus, isto é posto, Jonas era um profeta. Ele não queria profetizar para aquela cidade. Ele foi para a barriga do peixe. Quanto tempo, querida Dani, terás que estar tu na barriga do peixe? Essa pastora, ela viu, não fez nada para me defender. Eu fui falar para ela, eu falei, pastora, você viu o que aquela obreira falou no microfone? Não fez nada para me defender. Minha irmã, quando é assim, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados, os estados, os celestiais da maldade. A sua luta não é debater com o diabo, é orar. É colocar o joelho no chão e orar e repreender esse demónio que usou a vida da irmã. Não usou? Então usou a vida de Pedro, que andava com Jesus lado a lado. Por que não vai usar a irmã? Não vai usar outras pessoas? A luta aqui era espiritual e era para ter sido vencida assim, num estalar de dedos, porque para quem é profetiza e prega há tantos anos na internet, tem que dar o exemplo. Como que eu vou ser luz no meio de pessoas até que estão na escuridão? Com o meu testemunho, mostrar que eu não sou aquilo que as pessoas pensam. Eu não tenho que provar para ninguém aquilo que eu sou, mas eu sou quem eu sou. O que me define são as minhas atitudes e não são o que as outras pessoas pensam a meu respeito. É aí que está a diferença. Pregador de internet, a aberração, ela me ofendeu, pastora. Sabe o que a pastora me falou? Eu não achei nada disso, não. Defendeu a mulher ainda, gente. A pastora defendeu a mulher. Como que eu vou continuar numa igreja dessa? Sair. Não tem como. Eu não sou bem-vinda lá, gente. Porque é um povo religioso. É um povo que odeia ver. Vamos lá. Ela sempre cita isso quando sai das igrejas, que é um povo religioso, que é um povo que odeia. Mas vamos lá. Ela levou 10 meses para perceber isso? Foi isso? Será que só ao fim de 10 meses ela percebeu isso? Quando nós somos minimamente espirituais, inclusive profetizas, tenho sensibilidade para perceber quando... Eu particularmente, eu consigo perceber quando uma pessoa não vai com a minha cara, não. É muito fácil. E eu afasto-me da pessoa quando é assim. Então. Uma moça como eu ter tantos seguidores na internet. Estragou tudo. Aí, nós vamos abrir a Bíblia e vamos falar aqui sobre algo muito importante, tá bom? Porque as pessoas precisam entender que muitas das vezes a igreja é um lugar social, tá? Onde existem pessoas, onde existe, enfim, é um lugar que eu sou a favor da congregação, de congregar, porque é necessário, porque é um mandamento bíblico e porque está escrito na palavra de Deus, orientações, lá em Hebreus 10, está escrito em Hebreus 10, 25, não deixai a vossa congregação como costume de alguns. Nós temos que entender que a igreja é um lugar onde se presta culto de forma coletiva, recebemos orações mutuamente, nos lembramos de Jesus e estamos ali de mãos dadas num ciclo de oração e estamos ali para o quê? Interceder, nos unirmos, sermos fortes. É para isso que serve a igreja, para prestar culto a Deus, não é para receber. Porque você pode receber na igreja, pode receber na tua casa, no teu local de trabalho, em qualquer lado. A igreja, o propósito de estar dentro de uma igreja é justamente estar em comunhão com os irmãos, compartilhar da mesma fé, compartilhar testemunhos, que a fé fica muito mais, como é que eu ia dizer? A nossa fé fica avivada. Então é necessário congregar sim. E agora vamos lá. Como assim? Vamos lá. Ela vai falar aqui uma coisa engraçada. Porque é um povo religioso. É um povo
que odeia ver uma moça como eu ter tantos seguidores na internet. É inveja que eles têm. É inveja. Tudo se baseia em inveja. É sempre assim. O discurso é sempre o mesmo. Sai do posto de combustível, não consegue lá, é inveja. Todo mundo está sempre contra ela. Pessimismo. Será que é assim? É porque já aconteceu 1, 2, 3, 4. Já aconteceu muitas vezes. Pessoas que não conseguem parar numa igreja só, alguma coisa está errada. Então vamos lá. Uma pessoa como eu, com tantos seguidores na internet, Deus não faz a exceção de pessoas. Nós somos todos iguais onde quer que nós pisamos a planta do nosso pé. Sinto muito dizer. Vejo aí uma soberba, uma arrogância. Está escrito na palavra de Deus assim. Primeiramente eu vou já começar pela vida de Jesus. Jesus não foi humilhado? Jesus não foi rejeitado? Jesus morreu numa cruz por quê? Porque ele merecia? Não, né? Jesus, mas ele era Jesus. Mas nós somos pequenos cristos. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Não foi Jesus que orientou a dar a outra face? É difícil, né? Pois é. Mas é o que a Bíblia diz para fazer. E quanto a factos, não há argumentos. Ora, vamos lá. Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23, 12 diz assim: pois os que se exaltam serão humilhados. Então quem muito se exalta, seguidores, logo eu, querida Dani, com tantos seguidores na internet, quem se exalta será humilhado. Está na Bíblia. O que se cumpriu na tua vida foi bíblico. Pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Este versículo é um ensinamento de Jesus sobre a inversão de valores no reino de Deus. Então, 1 Pedro 5, 6, 7 está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Irmã Marta, mas isso é lá com Deus. Deus é o meu pastor, calma lá. Não é assim não. Porque se Deus fosse o teu pastor, só fosse ele o teu pastor, aí era complicado, porque então isto ficava tudo desordenado, porque cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. Deus instruiu pastores, autoridades espirituais para orientar, principalmente ovelhas. Pastor orienta ovelhas. Orienta ovelhas. Uma ovelha não consegue caminhar sozinha, ela perde-se pelo caminho. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, querida Dani, a seu tempo, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é a seu tempo, vos exalte. Lançai sobre ele toda a tua ansiedade. Você está muito ansiosa, afadigada. Não pode, porque sabe que vai dar aqui, pessimismo. Esse pessimismo está complicado, você está cansada. Ela está cansada, gente. Porque a rebeldia e bater de frente contra o próprio Deus cansa. Lutar com a força do nosso próprio punho cansa, principalmente o que envolve coisas espirituais. Nós não podemos querer as coisas à nossa maneira. Nós temos que ser berianos. A Bíblia é o único livro de regra, fé e prática. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Porque pela prática tenham as vossas faculdades exercitadas, continuando. Porque Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de ti. A humildade é apresentada com uma atitude de submissão à vontade divina, lançando as preocupações sobre Ele. Ora bem, submissão. Pastor, se você não falar com o fulano de tal, eu estou muito magoado. Se você não falar lá com o fulano de tal, eu vou embora da igreja. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Eu, se fosse pastora, dizia assim, minha querida, dizia assim: senta no banco, vamos conversar. Eu preciso, tem que ter trabalho. Pastorear dá trabalho. Pastorear, discipular dá trabalho. Só que o discipular, tem gente que não te deixa discipular. Tem gente que não quer ser discípulo. Tem gente que não quer se submeter às autoridades instruídas por Deus. Aí é que está o problema. Porque não concorda, Deus não te chamou para concordar com nada. Aquele que prega a Bíblia da forma simples e verdadeira, como está escrita, dentro do contexto, é para se submeter à palavra. Doa a quem doer, dói-me a mim. Dói a mim. Por que não há doer aos outros? Doeu a Jesus.
as pessoas que viram este vídeo aí da querida Dani, não deixem de procurar uma igreja. Ela também vai dizer, se você está numa igreja, muito bem, agora eu não estou para ser humilhada. É o que nós vamos ouvir para finalizar, porque eu já está a demorar muito tempo. É uma inveja muito grande, porque eles se acham mais santos que eu. Quem ela pensa que é para ter tanto seguidor na internet? Ela sabia que foi para mim. É porque a pastora também não gostava de mim, essa é a verdade. A verdade é que ninguém ali gostava de mim. Entendeu? Então eu ter saído para eles foi um alívio. Vocês acham que eu não estava intimidando eles? Claro que estava. Acho que eles estavam doidos para eu sair logo. Eles não me aguentavam aí lá. Vocês acham que Deus me quer em uma igreja para eu ser humilhada? Nunca! Foi Deus que me tirou de lá. Bando de religioso, fariseu. Acabou por aqui. Você acha que Deus quer? Irmã, Deus enviou Jesus para morrer numa cruz e foi humilhado. Quem é a irmã na fila do pão para dizer que não tem que ser humilhada? Nós temos que passar por momentos de humilhação para crescer espiritualmente. Nós, infelizmente, temos que passar por momentos de humilhação para percebermos que não somos nada sem a presença de Deus, sem nos submetermos à soberana vontade de Deus. Então, na minha opinião, está aqui o meu reato, está aqui realmente aquilo que eu quero passar com relação a este vídeo, que foi uma influência muito grande aí na internet, mas chamar a atenção aqui de todas as pessoas que viram esse vídeo. Não deixem de congregar, não desistam de procurar uma igreja, tá bom? A igreja tem que ser vista como algo especial. Não se esqueça que quando você vai à igreja, você vai lá para prestar culto. É isso que você tem que fazer. Ah, mas eu já faço isso na minha casa. Tudo bem, mas você está na Bíblia. Se está na Bíblia é para fazer. Não é? Então rasgue essa página da Bíblia e manda fora. Eu não vou rasgar, porque eu não... Ai de mim que rasgo uma página da Bíblia. Congregue numa igreja bereana, congregue numa igreja que fala da vinda de Jesus e congregue numa igreja séria, em reverência e com respeito no altar. Deus abençoe. Este é o vídeo que eu tenho para vocês. Obrigada pela tua audiência e não se esqueça, cristão não mente. Obrigada.